Olá a todos vocês, eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula na qual a gente vai procurar entender como funciona o nosso organismo, o corpo humano. Hoje a gente vai falar sobre o sistema excretor, um sistema que permite que toxinas que o nosso próprio corpo produz, além de algumas que são ingeridas na nossa alimentação ou incorporadas pela respiração, sejam eliminadas do nosso sangue através da urina. Essa aula vai ser dividida em algumas partes. Na primeira a gente vai falar sobre a anatomia do sistema excretor, que é basicamente a descrição dos órgãos desse sistema, algo que a maioria de vocês já deve ter visto no ensino fundamental. Depois a gente vai olhar mais de perto os rins, os principais órgãos responsáveis por remover impurezas do sangue e ver direitinho como é que esse órgão funciona. Ainda assim, antes de falar sobre o sistema excretor propriamente, eu gostaria de refletir a respeito da palavra excreção. Excreção significa eliminar substâncias que não servem para o organismo. Num sentido mais amplo da palavra, todos os seres vivos fazem excreção, tanto os unicelulares quanto os pluricelulares. Em alguns organismos, as excretas simplesmente se difundem das células para os líquidos corporais e dos líquidos corporais para fora do corpo. Mas na maioria dos animais tem tecidos especializados na excreção, e esse processo ocorre com gasto de energia, e não é pouco gasto de energia. Nós, mamíferos, a gente tem diversas vias de excreção no nosso organismo. Depois de digerir o alimento, tudo aquilo que a gente não consegue digerir e absorver, a gente elimina pelas fezes. A gente também elimina algumas toxinas presentes no sangue através do suor. Gás carbônico presente no sangue a gente elimina graças ao nosso sistema respiratório. Todas essas são vias de excreção no sentido amplo da palavra. Apesar de o sistema respiratório e a transpiração ajudarem a eliminar toxinas presentes no sangue, o principal sistema responsável por eliminar essas toxinas é chamado de sistema excretor, no sentido mais restrito, e é esse o assunto da aula de hoje. Entre essas toxinas, uma das principais é o nitrogênio, derivado da quebra de aminoácidos, que acontece o tempo inteiro em todas as células. Quando o aminoácido é desaminado, um cátion amônio é produzido. Esse cátion amônio, assim como a forma oxidada dele, que é a amônia, são muito solúveis, altamente reativos e, por isso, são muito tóxicos. Peixes são animais ditos amoniotélicos, porque eles se livram do amônio diretamente na água, por difusão através das brânquias e também pela ação de órgãos especializados na eliminação desse amônio, que são os rins. Eles produzem urina, que tem as impurezas do sangue, que é eliminada do corpo. Anfíbios, que são sapos, rãs, pererecas, salamandras, cobras cegas, na fase larval, vivem na água e eliminam amônio diretamente na água através das brânquias, igualzinho aos peixes. Portanto, são amoniotélicos na fase larval também. Só que em determinado momento da vida, os anfíbios sofrem metamorfose e passam a viver mais na terra do que na água. Eles perdem as brânquias e daí a eliminação da amônia passa a depender exclusivamente dos rins. A eliminação da amônia se torna, por causa disso, mais lenta. Para sobreviver a isso, o fígado e, em menor escala, os próprios rins desses animais removem a amônia do sangue e convertem ela em ureia, que é um composto menos tóxico. Essa transformação se dá num conjunto de reações químicas que acontecem nas mitocôndrias das células do fígado. Esse conjunto de reações é conhecido como ciclo da ureia, ou também conhecido como ciclo da ornitina. Essa conversão gasta energia, quer dizer, gasta ATP, mas é um investimento que é necessário para diminuir a toxicidade da amônia, convertendo ela em um composto menos tóxico e menos solúvel, que é a ureia. Mamíferos também produzem ureia. Ureia é a nossa principal forma de excreta nitrogenada. Anfíbios adultos e mamíferos, por isso, são ditos animais ureotélicos. Répteis e aves encontram um problema maior. O desenvolvimento embrionário desses animais é fora do corpo da mãe, no ovo. Daí que não dá para abrir uma janelinha da casca do ovo e jogar uma canequinha de excretas para o lado de fora. Então, as excretas nitrogenadas precisam ser armazenadas numa forma insolúvel e atóxica.
por muitos dias. Por causa disso, tanto aves quanto répteis investem muito mais energia que os mamíferos, convertendo os seus compostos nitrogenados em um composto bem menos solúvel e, por causa disso, bem menos tóxico, que é o ácido úrico. Como é bem pouco solúvel, o ácido úrico pode ser acumulado numa bolsa específica que se forma durante o desenvolvimento embrionário, que é o alantoide. Para as aves voadoras, o ácido úrico traz ainda outra vantagem. Como o ácido úrico não é solúvel, ele pode ser eliminado do corpo com bem pouca água. Assim, as aves não precisam eliminar tanta água para eliminar a urina. Se não fosse por isso, elas precisariam ingerir bem mais água e a gente sabe que a água pesa bastante e isso é um inconveniente para as aves que voam, que é o caso da maioria das aves. Então, em aves, o principal composto excretado é o ácido úrico, por isso são ditos animais uricotélicos. Nós mamíferos também produzimos ácido úrico a partir da quebra de compostos púricos, como adenina e guanina, presentes nos ácidos nucleicos, só que em menor quantidade. Só que em alguns casos, a produção de ácido úrico pode ser aumentada, causando alguns problemas, como pedra nos rins ou gota, que é o acúmulo de cristais de ácido úrico em articulações, causando dor e desgaste dessas cartilagens. Agora que a gente entendeu o que são excretas e o que é excreção, vamos a ele, sim, ao sistema excretor. Como eu já tinha comentado antes, nosso sistema excretor tem um par de órgãos principais, os rins, cuja função é retirar do sangue restos do nosso metabolismo, principalmente as excretas nitrogenadas, além de toxinas que foram parar no sangue por ingestão ou respiração. Essas excretas todas são concentradas num líquido que nós conhecemos como urina, e a urina produzida nos rins é conduzida até um órgão que armazena a urina, que é a bexiga, através de dois canais condutores, os ureteres. Ter um órgão que armazena a urina é muito conveniente para os mamíferos. No caso de humanos, isso permite que a gente elimine a urina em locais adequados, o que evita constrangimentos, mau cheiro e facilita a convivência humana. Outros mamíferos se beneficiam do armazenamento da urina na bexiga porque, graças a isso, conseguem usar a urina para demarcar território, informando outros animais da mesma espécie que já tem alguém morando ali e, se eles quiserem se aventurar por esses lados, a gente pode ter problemas. A urina que é armazenada na bexiga é conduzida para o lado de fora do corpo através de um canal chamado uretra. Para controlar a saída de urina da bexiga, existem dois controles. Um deles é um par de esfíncteres presentes na base da uretra chamados esfíncteres uretrais. Esses esfíncteres são de músculo liso e não dependem da nossa vontade. Eles ficam sempre contraídos, obstruindo a saída da urina da bexiga. Só para lembrar, tá? Esfíncter ou esfíncteres são anéis musculares, feitos de músculo liso, músculo estriado ou os dois. Alguns deles são voluntários, outros não, que obstruem ductos ou canais. Bom, quando a urina começa a passar pela uretra, os esfíncteres uretrais relaxam, permitindo o livre fluxo da urina e daí ela vai embora. É por isso que depois que a urina começa a sair, é mais difícil segurar. Além disso, existe um músculo que se insere na bacia ilíaca entre o ânus e pelvis, que é chamado de períneo, que quando contraído, ele comprime a uretra e ajuda a reter a urina dentro da bexiga. Esse é voluntário. Quando a bexiga está cheia, que a gente está com bastante vontade de ir ao banheiro, a gente consegue, através da contração do períneo, ajudar a segurar a urina. Quando chega a hora certa, a gente relaxa o períneo, o esfíncter uretral não consegue mais segurar e começa o fluxo, o esfíncter relaxa e aí, pronto, alívio. Então, a urina é produzida nos rins, conduzida até a bexiga pelos ureteres, ali na bexiga ela fica armazenada e na hora do alívio ela vai-se embora pela uretra. Aves não têm bexiga urinária. A urina que é produzida nos rins é conduzida pelos ureteres até o intestino e as excretas nitrogenadas são eliminadas junto com as fezes. Homens e mulheres têm grandes diferenças anatômicas na região urogenital. Em corte, dá para ver que o sistema excretor e o sistema genital da mulher são independentes. A uretra feminina é mais curta que a masculina e desemboca em uma abertura separada do canal vaginal.
Na vulva, examinando com atenção, dá para ver claramente que tem duas aberturas, uma anterior, que é a uretra menor, e outra maior, posterior, que é a abertura da vagina. Já no aparelho urogenital masculino, os dois sistemas estão intrinsecamente ligados. Na base da bexiga já tem a próstata e a conexão com os canais deferentes. E aí, tanto a urina quanto líquidos seminais são despejados na uretra. Claro que isso não acontece ao mesmo tempo, acontece em momentos diferentes normalmente. Durante a ejaculação, a própria próstata e os esfíncteres ficam bem contraídos, impedindo totalmente a passagem da urina. Inclusive, um dos sintomas do câncer de próstata é a dificuldade de urinar, porque a próstata fica inchada e espreme a uretra, dificultando então a passagem da urina. Uma doença muito comum nos rins são chamados cálculos renais ou pedras nos rins. Essas pedras, pedra é igual a cálculo, é a mesma coisa, são formadas nos rins quando tem excesso de cálcio ou outros sais no sangue ou excesso de ácido úrico, como a gente já viu. Em casos pouco graves, enquanto as pedrinhas estiverem dentro do rim, não vão causar problema nenhum praticamente. O problema é quando a pedrinha sai do rim, porque os ureteres são inelásticos. A passagem da pedrinha pelo ureter é lenta e incrivelmente dolorosa. Mulheres que já tiveram a felicidade de ter as duas experiências dizem que as dores são semelhantes às dores das contrações do parto. Depois que a pedrinha passa pelo ureter e cai na bexiga, acabaram-se os seus problemas. Ela vai ser expelida com a urina e como a uretra é bem elástica, isso não vai causar desconforto nenhum. Casos mais graves, porém, podem causar lesões mais sérias nos rins ou obstruir totalmente o ureter. Nesse caso, se não tiver intervenção médica, normalmente procedimento cirúrgico, essa obstrução pode causar falência renal e a falência nos dois rins pode levar a pessoa à morte em pouco tempo por causa do acúmulo de excretas nitrogenadas no sangue. Não é coisa para se brincar. Agora que a gente já sabe o que são excretas e a gente já conhece a anatomia do sistema excretor, vamos lá para dentro do rim para ver como é que ele funciona. Em corte, dá para ver que o rim é dividido em duas regiões, córtex e medula. Só para lembrar, tá? Qualquer órgão, estrutura anatômica, quando tem uma parte mais superficial que é diferente do miolinho, a parte mais superficial a gente vai chamar de córtex e o miolo a gente vai chamar de medula. Córtex, casca, medula, miolo. Para ficar mais fácil de lembrar, ó, córtex é a casca, medula é o miolo. Tá? No córtex é que a gente encontra as estruturas funcionais dos rins, que são os néfrons. Os néfrons são microscópios e cada rim tem milhares deles. Essas estruturas é que vão produzir a urina. A medula do rim é formada basicamente por tubos coletores, que vão juntando a urina, produzindo nos milhares de néfrons até os ureteres de cada um dos rins. De uma maneira muito simplista, a gente diz que a função dos rins é filtrar o sangue. Tanto é assim que até mesmo anatomistas dizem que o néfron é a unidade filtradora do rim. Eu não gosto muito dessa comparação porque eu acho que é simplificar demais. Filtrar para mim é passar um líquido por um tipo de uma barreira para separar o que é sólido e líquido. O funcionamento do néfron é muito mais interessante. O néfron faz, sim, tá, uma filtragem do sangue, uma peneiragem do sangue, extraindo um líquido que contém basicamente tudo que é solúvel no sangue. Então tá, começa com uma filtragem sim. Esse líquido é a urina primária, que tem as excretas, mas também tem um monte de coisas que não devem ser eliminadas, como glicose e outros carboidratos, aminoácidos, sais minerais. Então a gente está de acordo que até aí é uma filtragem, ok, mas isso é só o começo. Depois, através de transportadores ativos, os néfrons vão retirar dessa urina tudo o que interessa e bombear isso de volta para a corrente sanguínea. O resto vai ser desprezado e vai-se embora na forma de urina. Então o sangue vai ser peneirado, formando uma urina primária com excretas e nutrientes, proteínas transportadoras ativas, ou seja, com gasto de energia e contra-gradiente de concentração presentes nas células epiteliais dos vasos dos néfrons, vão bombear esses nutrientes de volta para o líquido linfático, fora do néfron, e daí esses nutrientes vão se difundir novamente para a corrente sanguínea, enquanto que o que sobrou no interior do néfron, que é a urina, vai ser eliminado. Estruturalmente, cada um dos milhares de néfrons tem algumas regiões importantes. A cápsula de Bowman é uma delas. Aqui vai ser produzida a urina primária.
que é tudo que tem solúvel no sangue. Aqui tem o túbulo contorcido proximal. Nessa região, células epiteliais vão absorver, graças a proteínas transportadoras ativas, nutrientes presentes na urina, especialmente glicose e aminoácidos, e devolver esses nutrientes para a corrente sanguínea. Alça de Henle, aqui, células epiteliais vão retirar sais e água da urina, devolvendo esses sais e água para o sangue. O volume de urina que entra na alça de Henle, em humanos, é cerca de 10 vezes maior do que o volume de urina que sai, só para vocês terem uma ideia. E aqui tem o túbulo contorcido distal. Essencialmente, ele tem a mesma função do túbulo contorcido proximal, absorver nutrientes presentes na urina e devolver esses nutrientes para a corrente sanguínea. Depois de passar pelo túbulo contorcido distal, a urina está pronta. É conduzida por um túbulo coletor, que se junta a outros túbulos coletores, formando túbulos coletores cada vez maiores, que vão todos se juntar formando cada um dos ureteres que levam a urina dos rins até a bexiga. Vamos ver como é que funciona a cápsula de Bowman. Lembre que aqui é produzida a urina primária. O que acontece aqui é aquela filtração que a gente tinha falado no começo, um peneiramento do sangue. Imagina a cápsula de Bowman como se fosse uma cápsula mesmo, uma cumbuca, um cálice, um canecão, conectado com uma mangueirinha. Pela abertura da cápsula entra uma artéria muito fina, uma arteríola aferente. Aferente quer dizer que é de chegada, tá? Dentro da cápsula de Bowman, essa arteríola aferente se ramifica muito, formando um novelinho de arteríolas chamado glomérulo. Glomérulo é um novelinho de arteríolas muito ramificadas. No glomérulo, as arteríolas têm aberturas que permitem a saída de tudo que é solúvel no sangue, ou seja, basicamente todo o plasma. Só impede mesmo a passagem dos elementos figurados e de material particulado, como aquelas vesículas transportadoras de lipídios, LDL, HDL, por exemplo. Essas aberturas são chamadas de fenestras. Fenestra significa janela. A gente diz que os glomérulos são formados por arteríolas fenestradas, quer dizer, com janelinhas. Ou seja, uma peneira mesmo, né? O que sobrou de sangue dentro dessas arteríolas fenestradas vai se juntar tudo e vai sair do glomérulo através de uma arteríola eferente. Eferente significa, adivinha só, saída. A arteríola aferente é a arteríola que entra na cápsula de Bowman, a arteríola eferente é a arteríola que sai da cápsula de Bowman. Resumindo, tem a cápsula de Bowman, onde entra uma arteríola aferente. Essa arteríola se ramifica, formando um glomérulo, que é fenestrado, e deixa sair do sangue tudo que é solúvel. As arteríolas do glomérulo se juntam, todas conduzindo o sangue para uma arteríola eferente que sai da cápsula de Bowman. A propósito, para chegar até aqui, o sangue veio por uma artéria, a artéria renal, que se ramifica em duas. Dentro de cada rim, as artérias renais se ramificam muitas vezes, formando milhares de arteríolas, uma para cada néfron. No néfron, as arteríolas se ramificam em glomérulos, juntam-se de volta, formam as arteríolas eferentes, que se juntam com outras e formam outras e outras e outras, até formar as veias renais, que levam o sangue de volta para o coração. Então pronto, a gente já viu como se forma a urina primária dentro da cápsula de Bowman. Daí, a urina é conduzida da cápsula de Bowman até o túbulo contorcido proximal, onde células epiteliais vão transportar ativamente nutrientes presentes nessa urina primária para o fluido linfático, para o líquido linfático. Lembrando, isso gasta muita energia. Na real, os rins estão entre os órgãos que mais consomem energia no organismo. Eles trabalham constantemente 24 horas por dia. E é aqui que acontece esse gasto de energia nos túbulos contorcidos, proximal distal, e na alça de Henle. Esses nutrientes que estão na urina dentro do túbulo contorcido são transportados para a linfa, fora do túbulo contorcido, e por aqui passam muitos vasos capilares, que são permeáveis, que permitem que esses nutrientes se difundam de volta para a corrente sanguínea. Tem transportadores específicos para cada nutriente de interesse, como vimos açúcares, aminoácidos principalmente. Não tem transportadores para vitaminas hidrossolúveis, que são as vitaminas do complexo B e vitamina C. Por isso, essas vitaminas se perdem com a urina, a gente não consegue armazenar
E é por isso que a gente precisa ingerir constantemente essas vitaminas, em quantidades mínimas, em quantidades relativamente pequenas, mas a gente tem que ingerir constantemente. Também não tem transportadores nessas células aqui, também não tem transportadores para remédios, drogas, antibióticos. Por isso, eles também se perdem na urina. E é por isso que a gente precisa tomar várias doses de um determinado remédio ao longo de um tratamento. Passando pelo túbulo contorcido proximal, a urina é conduzida para a alça de Henle, onde água e sais minerais vão ser retirados da urina. A alça de Henle tem duas regiões importantes e diferentes: a alça descendente, descendente quer dizer que desce, né? E a alça ascendente, que é a parte que sobe. A alça descendente é muito permeável à água, mas tem baixa permeabilidade à ureia e sais minerais. É através da alça descendente que a água sai da urina e volta para o líquido linfático. A gente já sabe que a água procura sempre um ambiente mais concentrado. Então cabe aqui a pergunta lógica: o que faz a água sair da urina? Quer dizer, o que faz ela atravessar a barreira da alça de Henle para voltar para o líquido linfático? Alguma coisa tem que garantir que a concentração de sais fora da alça de Henle seja maior do que dentro da alça de Henle. E isso é a função da alça ascendente. A alça ascendente, ela é pouquíssimo permeável à água, ela praticamente não deixa a água passar. Mas tem transportadores ativos de sais minerais que bombeiam os sais da urina para a linfa. Isso aumenta a concentração de sais na linfa ao redor da alça, e é isso o que faz com que a água saia da alça descendente. Essa remoção de sais e água na alça de Henle faz com que, em humanos, o volume final da urina se torne 1/10 do volume inicial, aproximadamente. Mamíferos marinhos, como as baleias, golfinhos, focas, leões do mar, lobos do mar, etc., ingerem muito sal o tempo inteiro e tem que eliminar esse sal. Por isso, eles produzem uma urina muito concentrada. Então, nesses animais, a alça de Henle é enorme, é muito desenvolvida, é descomunal. Depois de passar pelo tubo contorcido proximal e pela alça de Henle, como a gente já viu, a urina passa também pelo túbulo contorcido distal, que tem basicamente a mesma função do proximal. E pronto, a urina está prontinha para ser eliminada e o resto do processo vocês já conhecem. Ela vai sendo coletada pelos tubos coletores, vão se juntar nos ureteres, vão ser conduzidas até a bexiga. Na bexiga ela vai ser armazenada e aí na hora apropriada, ou não, ela vai ser eliminada para fora do organismo via uretra. Isso não funciona muito bem em pacientes que têm diabetes. A diabetes, para quem não sabe, é uma doença de pessoas que têm dificuldade em controlar a quantidade de glicose no sangue, seja porque produzem uma insulina defeituosa, ou em pouca quantidade, ou porque tem um defeito nos receptores da insulina. Daí o que acontece é que essas pessoas não conseguem fazer o fígado armazenar o excesso de glicose. Após uma refeição, a quantidade de glicose no sangue fica exageradamente grande. Isso afeta o funcionamento dos rins. O excesso de glicose causa um desequilíbrio osmótico, que inibe, ou seja, bloqueia o funcionamento de vários transportadores ativos da alça de Henle e dos túbulos contorcidos. O que acontece como consequência disso é que a pessoa não consegue retirar da urina aqueles nutrientes que a gente tinha comentado e a água. Então ela vai eliminar uma grande quantidade de urina e nessa urina vai ter uma grande quantidade de nutrientes como a glicose, por exemplo. Se tu for parar para pensar, isso é uma estratégia de proteção muito boa, já que o excesso de glicose pode causar problemas severos no organismo, porque faz com que vasos sanguíneos capilares se rompam. Isso pode causar falência de vários órgãos importantes, como o cérebro e os próprios rins. Em uma situação de hiperglicemia, quer dizer, excesso de glicose no sangue, então, o funcionamento dos néfrons fica inibido. A pessoa passa a eliminar um volume muito grande de urina e nessa urina tem glicose, além de outros nutrientes. Esse é, inclusive, o sintoma mais típico da diabetes, que é a presença de glicose na urina, além da produção de uma grande quantidade de urina e, evidentemente, sede o tempo inteiro, porque a pessoa que elimina grande quantidade de urina tem que repor essa água que é eliminada. Daí, ingerindo muita água e fazendo muita urina,
acaba que desequilibra também a quantidade de sais no organismo e essa pessoa também vai ter problemas com oscilação da pressão osmótica. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre diabetes quando for falar sobre hormônios. Então, gente, por hoje é só. Nessa aula, eu falei com vocês a respeito da anatomia e funcionamento do nosso sistema excretor. Também fiz algumas comparações com outros animais e falei de algumas doenças comuns relacionadas a esse sistema. Eu espero que essa aula tenha sido bem proveitosa para vocês. Então, aquele abraço e cuidem-se muito!